Olá pessoal, sejam bem-vindos à Vida, Universo e tudo mais. Eu sou Rafael Buarque Montenegro e se você assistiu aí as 3 temporadas de Narcos e ainda assim acha que guerra às drogas é uma boa ideia, talvez você não tenha assistido direito. Fica aqui comigo e vamos conversar. Roda a vinheta. Antes de mais nada, vocês viram aí a vinheta nova, né? Eu já tinha colocado ela no vídeo anterior, o RB Vlog número 31, e esse aqui é o RB Vlog de número 32. Já foram 32 programas em menos de 4 meses de canal. Eu não imaginava quando eu comecei o canal lá em maio que ia ter, sabe, que eu ia conseguir permanecer no ar por tanto tempo e ainda mais com tanta assiduidade, fazendo vídeo praticamente toda semana, às vezes 2, 3 vídeos por semana e já são aí 32 programas aqui no canal. Então desde já, meu muito obrigado para você que me acompanha tanto desde o comecinho como tá chegando agora. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, certo? Assina também o sininho das notificações, porque aí você não perde nenhum conteúdo novo. E olha, vem muita coisa legal por aí. Mas enfim, vamos ao que interessa, vamos falar de Narcos. A primeira temporada de Narcos estreou na Netflix no dia 1º de setembro. E eu vi o trailer da série, então eu já sabia que não teríamos mais o agente do DEA, Steve Murphy, e também não teríamos mais a figura do Pablo Escobar. Antes de mais nada, um aviso. Se você ainda não assistiu Narcos, se não viu aí a 3ª temporada, talvez tenha aí alguns spoilers nesse vídeo, então é melhor você assistir primeiro e depois você vem aqui pra gente conversar. Então esse 3º ano de Narcos não tem mais o Steve Murphy, que era o narrador e um dos protagonistas aí da série, e nem também o Pablo Escobar, que era o outro protagonista. E o que eu achei que poderia ser, sabe, um problema para a sustentação de Narcos acabou se revelando uma solução. Por mais que eu goste do Wagner Moura, do trabalho dele e da atuação dele como Pablo Escobar, eu acho que a atuação dele é muito boa, independente de sotaques e de outros detalhes assim, eu acho que a atuação dele é muito boa. Foi muito bom não termos mais a figura do Pablo Escobar e principalmente a figura do Steve Murphy, que era o agente do DEA, vivido aí pelo Boyd Holbrook, que vivia aí o Steve Murphy, que assim, não é que era ruim, mas comparado ao Pedro Pascal e ao Agente Penha, o Agente Penha era um personagem muito mais legal. E a saída do Steve Murphy abre espaço para que o Penha possa brilhar e para que Pedro Pascal possa brilhar, porque além de ser um bom ator, nossa, que homem, ele tem um negócio assim que vou lhe falar, viu? É verdade. Enfim, se nas 2 primeiras temporadas Narcos ele focava muito na narrativa da vida do Pablo Escobar, então você teve ali os momentos que mostraram o desenvolvimento do personagem do Pablo, tanto o lado louco, psicopata, megalomaníaco, quanto o lado humano dele, que ele tentava ser um bom pai e tal, e o lado violento, enfim. Você teve muita coisa do Pablo Escobar, ao mesmo tempo que você tinha também o desenvolvimento do personagem do Murphy. Só que o que acontece? Em alguns momentos, a linha narrativa de Narcos ia para ser uma série de personagens, onde o foco era o desenvolvimento dos personagens, e em outro momento eles esqueciam isso e se focavam em ser uma série de ação, em ser uma série de investigação criminal, uma série de guerra às drogas e tal, com um fio narrativo diferente. E a saída do Pablo, não ter mais a figura do Pablo Escobar, que é uma figura gigantesca, por mais que os outros personagens também sejam legais, a figura do Pablo, talvez pela própria atuação do Wagner Moura, pela própria potência dele na atuação, ela meio que eclipsava todos os outros. Então não ter o Pablo e o Steve Murphy permitiu que a série achasse o seu fio narrativo, que é ser uma série de investigação criminal, mostrando a guerra às drogas e desenvolvendo seus personagens dentro de todas as possibilidades que um roteiro de uma série assim dá. E sem o Escobar, a série se volta para Cali, ela sai de Medellín e vai para Cali, onde está lá o cartel de Cali, que foi o mega cartel também de tráfico de cocaína, que assumiu aí as operações principais de exportação da cocaína colombiana após o desmantelamento do cartel de Medellín. A gente vê na série que o cartel de Medellín, ele, de certa forma, ele sobreviveu, mas ele perde completamente a força que ele tinha nos tempos áureos de Pablo. E agora o cartel de Cali, ele é o grande comandante ali do tráfico na Colômbia. E esse cartel é comandado pelos irmãos Gilberto e Miguel Rodrigues e também pelos sócios José Chepe Santa Cruz e Pátio Herrera. E com isso a série vai mostrar Penha, que agora foi promovido a chefe do DEA na Colômbia, tendo que lidar aí com um embaixador que quer manter as coisas como estão, com um agente da CIA que quer colocar água no trabalho dele o tempo todo, porque a CIA tem outros interesses ali na Colômbia, mas ele quer continuar atrás e perseguindo os chefões do tráfico. E aí nesse momento a gente tem como fazer um paralelo entre os filmes do Tropa de Elite, que foram dirigidos pelo José Padilha,
e as 3 temporadas de Narcos, porque a primeira temporada o José Padilha ele produziu e dirigiu alguns episódios, eu não lembro se ele dirigiu alguns dos episódios da segunda temporada, mas nessa terceira temporada ele tá como produtor executivo. E eu não sei se tem o dedo dele no roteiro, mas talvez tenha, porque dá pra você fazer alguns paralelos entre os 2 primeiros anos de Narcos e o primeiro Tropa de Elite, e também entre o terceiro ano de Narcos e o segundo Tropa de Elite. Tem até alguns elementos que são parecidos, por exemplo, deixa eu olhar a cola aqui. A corrupção instaurada em todos os níveis de poder é uma coisa que está muito em comum, tanto entre Narcos e como o segundo Tropa de Elite. O que mais? Ter uma repórter investigativa que procura furos de reportagem ligados às drogas, também tem. E por fim, um policial cansado e desiludido que acaba não conseguindo fazer muita coisa. Então tem esses elementos. Porém, o que eu vi que mais liga o terceiro ano de Narcos ao segundo filme do Tropa de Elite é o desencanto de mundo mostrado na tela por parte do agente da lei, o Javier Penha. O Penha ele tá cansado nesse terceiro ano de Narcos, ele tá desiludido, tá com aquela sensação de que nada do que ele faça consegue parar esse mercado. E é uma sensação que acontece muito também no Tropa de Elite, no segundo filme. Lá o Capitão Nascimento ele tá cansado, ele tá desiludido, ele achou que ele estava fazendo um bem, quando na verdade ele estava ajudando um mal. E por mais que ele trabalhe, por mais que ele tente fazer as coisas da maneira certa, por mais que ele tente lá mudar o sistema, entre aspas, vamos dizer assim, não funciona. O sistema se adapta e as coisas continuam acontecendo. E isso em Narcos acontece porque, por mais que Narcos seja uma série de ficção, ela está ancorada na realidade e ela precisa ter certos elementos de realidade. E a realidade aqui, como diz o próprio Penha, eles nunca tiveram chance, porque a guerra às drogas ela já nasceu perdida. E pra gente entender como essa guerra ela já nasceu perdida, a gente precisa olhar pra história e ver lá quando essa guerra começou. E quando a gente vai pesquisar, a gente vê que a guerra às drogas, como a gente conhece hoje, ela começa lá no início do século XX. Quando lá nos Estados Unidos a maconha é criminalizada, o uso da maconha passa a ser criminalizado e se começa aí o combate ao narcotráfico tal qual nós temos hoje. Essa guerra, esse combate, ele fica pior no período do Vietnã, porque tem aí um aumento muito grande do tráfico de heroína lá nos Estados Unidos. E quando chega nas décadas de 80 e 90 do século passado, isso se torna ainda pior por causa do comércio de cocaína. E nesse mesmo período, entre os anos de 70 e 90, lá nos Estados Unidos, a população carcerária por crimes relacionados à droga, ela sobe de 50 mil no início dos anos 70 para 500 mil no final dos anos 90. Isso é um aumento de 1000% na população carcerária por crimes relacionados à droga. E enquanto isso, os Estados Unidos se tornava o maior consumidor de droga no mundo. Agora você imagina quem é a população que mais sofre por conta dessa política de combate às drogas lá nos Estados Unidos. Se você pensou nos negros e nos latinos, bom, você acertou. E aí, trazendo para a nossa realidade da América do Sul, em países como Colômbia e Brasil, a guerra às drogas se torna praticamente uma guerra civil. E nessa guerra acaba só se ferrando o povo pobre, o povo preto, o povo que mora nas comunidades, nas favelas. E essa guerra ela acaba virando uma política de extermínio por parte de um Estado omisso, que não tem políticas públicas verdadeiras para a população e que acaba usando essa guerra, esse combate ao tráfico como uma maneira de, dirimir e excluir da sociedade essas pessoas que não têm condições sociais, essas pessoas que cresceram nos guetos, e acaba se tornando realmente uma política de extermínio da juventude pobre, da juventude negra, da juventude, enfim, periférica em países aqui na América do Sul, na América Latina como um todo. E essa política de extermínio, ela mata todo mundo em todos os lados do conflito. Ela mata tanto o traficante assassino, como ela mata também o cidadão de bem, o trabalhador, ela mata o aviãozinho e o fogueteiro do tráfico, assim como ela mata o policial que tem que ir lá combater o tráfico. Então essa guerra, ela atinge todas as camadas mais baixas da nossa sociedade. Enquanto isso, os que estão lá no poder continuam incentivando essa política violenta, essa política de guerra às drogas, quando os resultados, são inúteis. Basta a gente olhar as estatísticas. E por falar em estatísticas, eu trouxe aqui alguns dados, certo? Sobre a guerra às drogas no mundo, para a gente ver o quão absurdo é essa política e o quão urgente ela precisa ser repensada para que a gente pare tanto de gastar dinheiro com ela, quanto a gente pare de perder vidas para essa guerra. Alguns números aqui eu vou deixar na descrição do vídeo, certo? Todos os dados que eu citar aqui, as reportagens, os textos, vão estar todos aqui na descrição do vídeo. Bom, vamos lá. Primeiro dado, entre 300 e 400 bilhões de dólares. Esse é o valor do mercado ilícito da droga no mundo.
entre 300 e 400 bilhões. Se o mercado da droga no mundo fosse uma empresa, ela estaria fácil aí no top 3 das maiores pelo valor de mercado. Segundo dado, 100 bilhões de dólares. É esse o valor que o mundo gasta todos os anos para tentar combater o tráfico. Pois é, 100 bilhões de dólares gastos com tentativa de combater o tráfico. Mas olha só, não está funcionando. Imagina se esse dinheiro fosse investido em outras coisas mais importantes. 1 trilhão de dólares. Isso mesmo que você ouviu. 1 trilhão de dólares. Esse foi o valor gasto pelos Estados Unidos entre os anos de 1970 e 2010 no combate às drogas. Você não ouviu mal. 1 trilhão de dólares. Entre 3% e 4%. Essa é a participação do mercado da droga no PIB do México. Então, se você pegar aí o produto interno bruto, todas as riquezas que o México produz em um ano, entre 3% e 4% desse valor foi gerado pelo mercado da droga. E por fim, 76 milhões de dólares foi o valor arrecadado em impostos sobre a maconha pelo estado da Califórnia, apenas no primeiro ano da legalização. E se a gente quiser ilustrar ainda melhor por que essa guerra não funciona e por que essa guerra às drogas é, na verdade, uma política de extermínio da população negra, da população pobre, principalmente em países subdesenvolvidos, basta a gente olhar para um caso, dois casos, na verdade, que aconteceram esse ano aqui no Brasil. Primeiro é o caso do Rafael Braga, que provavelmente você já conhece. Se não conhece, eu vou deixar links também na descrição. O Rafael Braga foi o único preso condenado lá nas manifestações de junho de 2013, porque ele estava com uma garrafa de pinho-sol. E ele foi solto e depois ele foi novamente preso e condenado por tráfico a mais de 10 anos de cadeia. E olha só, ele quando foi condenado por tráfico, ele estava com 0,6 gramas de maconha e 93 gramas de cocaína. Ele foi condenado a mais de 10 anos de prisão. Na prisão ele contraiu tuberculose, ficou muito doente e agora conseguiu um habeas corpus para se tratar em casa. Eu vou deixar os links para todas as redes e também para os abaixo-assinados que tem na internet pedindo a liberação do Rafael, porque é um dos maiores absurdos que a justiça brasileira já perpetuou contra alguém nos últimos tempos. E aí isso se torna ainda mais absurdo quando a gente vê o caso do Breno Fernando Solo Borges, que é filho de uma desembargadora lá no Mato Grosso do Sul. O Breno foi preso com 130 quilos de maconha, uma pistola e centenas de munições de fuzil. E foi o quê? Foi solto, ele trocou a cadeia por uma clínica psiquiátrica. É assim que as coisas funcionam por aqui. Então, como se trata de um mercado ilegal, os números eles são suspeitos. A gente não dá para ter um número, sabe? Não dá para ter uma estatística real. Mas todos os dados que os estudos vêm apontando, segundo o jornalista Denis Russo Burgman, autor do livro O Fim da Guerra, publicado pela editora Leia, sobre a política antidrogas no mundo. Segundo ele, o consumo mundial de maconha entre 1998 e 2008 ele subiu 8,5%. O de cocaína subiu 25% e o de heroína 34,5%. E segundo ele, no seu livro, no seu trabalho, os estudos apontam que a proibição eleva o consumo da droga. E ainda de acordo com o Denis, no seu livro, pelas contas da ONU, 80% dos usuários de drogas no mundo usa apenas maconha e seriam entre 120 e 200 milhões de pessoas. Dos 20% restantes, cerca de 35 milhões são usuários ocasionais de outras substâncias ilícitas e cerca de 10 milhões são casos de dependência química. Essas 10 milhões de pessoas que seriam dependentes químicos, que possuem dependência na droga, eles são responsáveis por consumir aproximadamente 80% das drogas pesadas no mundo. 10 milhões de pessoas são responsáveis pelo consumo de 80% das drogas pesadas. E aqui entra cocaína, heroína, crack, enfim. A verdade é que a gente não precisa assistir Narcos para perceber que essa guerra às drogas, do jeito que ela é feita hoje, é uma burrice absurda, é um desperdício de dinheiro, é um desperdício de recursos e, acima de tudo, é um desperdício de vidas. Criminalizar o usuário e colocar a maconha no mesmo patamar de drogas como heroína, cocaína e crack é um absurdo. E o maior absurdo de tudo, criminalizar o dependente químico, tratando ele como problema de segurança pública e não como problema de saúde pública. Além de um crime intelectual, uma burrice intelectual sem tamanho, é um crime contra a humanidade, é um crime contra a pessoa humana. Não faz sentido a gente continuar tendo essa política. Alimentar essa política é contribuir para a violência, é contribuir para a opressão sistêmica contra os menos favorecidos, contra as comunidades que acabam sendo dominadas pelo tráfico. Por quê? Porque não há política pública que faça valer a lei naquelas comunidades.
sobra para quem? Sobra para o tráfico. Drogas sempre existiram, usuários sempre existiram, desde que o homem descobriu que haviam substâncias capazes de retirá-lo aí da sua realidade, muitas vezes uma realidade ferrada, certo? Então o problema é a gente continuar tratando a droga como questão de segurança pública e não como questão de saúde pública. A gente precisa entender que enquanto a gente não levar esse debate, enquanto a gente não trouxer o debate da droga para a questão de saúde pública, pessoas vão continuar morrendo, tanto pessoas ligadas ao tráfico, quanto pessoas que não têm nada a ver com o tráfico, mas que moram nessas comunidades dominadas pelo tráfico, tanto pessoas que consomem uma droga misturada com todo tipo de porcaria, tanto policiais que trabalham combatendo o tráfico, quanto pessoas que estão na rua passando e são vítimas de uma bala perdida por conta da guerra às drogas. Pessoas vão continuar morrendo, o dinheiro público vai continuar sendo gasto. E nós que temos que pautar esse debate, nós que fazemos parte da mídia como jornalistas, nós que fazemos parte da sociedade, porque os políticos não estão interessados, porque muitos deles são eleitos com o dinheiro do tráfico. Se a gente não pautar esse debate, não levar esse debate para eles não vão trazer esse debate para a gente. Principalmente com a qualidade de congresso que a gente tem hoje no Brasil. Guerra às drogas é burrice, é uma desumanidade sem tamanho. Fracassou, os números mostram isso, a gente precisa repensar a nossa política de combate às drogas, a gente precisa repensar essa visão, sabe, de que nem debater sobre legalização e regulamentação, porque não pode, porque é errado, porque isso, porque aquilo, e ficar buscando argumentos em outras coisas que não tem nada a ver com o debate, porque o debate é um debate de segurança e de saúde pública, não é um debate de religião, não é um debate de moral, de bom costume, de nada. É um debate que deve ser levado em conta dados pra gente ver que, olha, não funciona do jeito que tá. Se a gente continuar desse jeito, pessoas vão continuar morrendo e o que é que a gente vai fazer? E para que fique claro, eu nunca usei nenhuma droga, não planejo usar nenhuma droga, nem beber eu bebo. Mas eu acho que cada um tem o direito de escolher o que quer para sua vida. E se por acaso essa pessoa está escolhendo mal por conta do vício, por conta da dependência química que o seu corpo adquiriu do uso da droga, essa pessoa precisa ser tratada como doente que ela é. Ela está doente com uma dependência química. Não é tratando essa pessoa como criminosa que a gente vai resolver o problema da droga. Tendo isso em mente, eu digo aqui que eu prefiro muito mais que uma pessoa com dependência vá numa farmácia e compre cocaína Bayer com ISO 9001 certificada pelo Inmetro do que tenha que procurar traficantes que vendem uma droga suja e que com isso fomentam uma violência institucionalizada, uma violência normalizada na nossa sociedade que mata milhares de pessoas todos os anos. Repensar a nossa política de combate às drogas é urgente e necessário. É isso, pessoal. Se você curtiu, se inscreve no canal, deixa o seu joinha aqui no vídeo, isso ajuda bastante a gente a continuar o trabalho aqui no YouTube, certo? O que mais? Você se inscreve, assina o sininho da notificação para não perder nenhum conteúdo. Os endereços das minhas redes sociais vão estar aparecendo aqui na tela e vão estar também na descrição do vídeo, junto com todos os links das reportagens e dos dados que eu citei no vídeo. E se você, por acaso, não concorda com absolutamente nada do que eu falei, e acha que a guerra às drogas ela deve continuar do jeito que está e quer comentar aqui no vídeo, comente, mas faça isso com argumentos e com educação. Quem vier falando que tem que matar tudo que é traficante, que esse papo de legalização é de bando de comunista safado, bom, eu vou excluir os comentários com o maior prazer. Se a gente vai desenvolver a partir disso um debate, precisa ser feito através de dados e argumentos, sempre com educação. Então é isso, pessoal. Se você gostou, novamente deixa o like e se inscreve no canal. Até logo e obrigado pelos peixes. Tchau, tchau.